Bom, nós vamos falar aqui um pouco então sobre as articulações sinoviais. Quando a gente fala então, não daquelas articulações do tipo sinartrose, mas das articulações que têm os elementos ósseos que eu consigo distinguir um do outro, então eles não têm aquele aspecto de continuidade, mas sim um aspecto de contiguidade, onde eu delimito um osso e o outro, eu tenho as articulações que a gente chama de diartroses. E que características, de uma forma genérica, essas articulações têm? Elas apresentam um elemento ósseo e o outro elemento ósseo próximos, mas não completamente unidos. Existe um espaço entre eles. Esse é um ponto importante. E o local onde esses elementos ósseos vão se encontrar ou vão conversar, é revestido por cartilagem hialina, que está aqui representada pelo número 2. Então, essa cartilagem hialina, e ela recebe o nome hialino, exatamente porque eu tenho ausência de vasos sanguíneos, é uma cartilagem bastante resistente que permite, então, deslizamento de um osso em relação ao outro. Além disso, nós vamos sempre trabalhar tentando não ter um encontro completo dessas cartilagens, mas a presença de um líquido entre elas. Então, o encontro desses elementos ósseos, se eu olhasse ele por fora, eu veria isso. Eu veria como se fosse uma roupinha, como se fosse uma cápsula mesmo de um tecido fibroso envolvendo essa região toda. E se eu cortasse essa estrutura ao meio, eu veria algo mais ou menos assim. Eu veria um osso não colado no outro, encontrando-se através de material de tecido cartilagíneo e hialino, e eu veria que existe uma cápsula, um espaço, e esse espaço, essa cavidade, é preenchida por líquido. Então, essas são as características básicas de qualquer articulação do tipo de artrose ou articulação sinovial. Recebe esse nome de sinovial porque o líquido que está dentro dessa cápsula, dentro dessa cavidade, é chamado de líquido sinovial. Então, nós temos como definição para articulação sinovial a presença de uma cavidade articular preenchida por um líquido sinovial, delimitada por uma cápsula articular e que permite o encontro entre dois ossos ou mais ossos, vai depender da característica, mas na nossa forma simples nós vamos falar de dois ossos, e que vão se encontrar, vão se relacionar através de uma parte, de uma extremidade ou de uma região que a gente vai caracterizar como uma superfície articular ou uma cartilagem articular, que é uma cartilagem hialina. Além disso, como eu posso ter movimentos amplos ou movimentos de torção, movimentos de força, dependendo da estrutura, eu preciso de ligamentos. Então, eu vou ter ligamentos por dentro ou por fora dessa cápsula. Então, esses vão ser chamados de ligamentos capsulares, extracapsulares ou intracapsulares. Uma característica importante é que o líquido sinovial produzido, então, presente dentro dessa cavidade articular, ele é produzido pela camada mais interna aqui da cápsula articular. Então, por fora é um tecido fibroso e por dentro tenho a membrana sinovial, que é uma membrana responsável por produzir o líquido sinovial, por remover qualquer partícula pequenininha ou qualquer pequeno fragmento que esteja presente nessa região. Esse líquido sinovial tem uma característica interessante, como ele é muito viscoso, além de fazer a nutrição, ele também lubrifica, evitando o desgaste de um elemento cartilagíneo em relação ao outro. Então, essa cartilagem articular não vai efetivamente se desgastar sobre essa outra, porque eu tenho esse líquido viscoso lubrificando essas estruturas. Se eu abrir essa cápsula articular, aí no caso agora não é um ombro, mas sim um joelho,
eu vou ter uma visão um pouco diferente e complementar. Eu vejo aqui um pedacinho da cápsula fibrosa levantada, que por dentro, onde se tenta mostrar um aspecto brilhoso, é essa região onde eu tenho a membrana sinovial. A parte de articulação realmente de um osso em relação ao outro é revestido por cartilagem hialina. Aqui nessa parte do fêmur eu estou revestindo essa parte mais branca com cartilagem hialina, e aqui da tíbia um pedacinho aqui embaixo e aqui embaixo. Tem esse material aqui que parece uma moeda aqui desse lado e desse, a gente já vai falar dele. O que mais eu vejo? Eu vejo ligamentos intracapsulares, que estão aqui no caso do joelho a gente chama de ligamentos cruzados anterior e posterior. Eles garantem a estabilidade do joelho e evitam uma torção desse joelho, claro, até um determinado limite. E existem ligamentos extracapsulares, então eles ficam por fora da cápsula e que também ajudam a dar estabilidade a essa estrutura. Que outras características a gente encontra também numa articulação sinovial? Dependendo da força, da tração que é exercida sobre ela ou da estrutura, das estruturas que ela une, né, a necessidade de mais ou menos estabilidade ou de compressão maior ou menor, nós vamos encontrar a presença de estruturas fibrocartilagíneas, que vão ser denominados como discos articulares. Eu não tenho aqui um exemplo para mostrar para vocês. Aquela moedinha que a gente via lá no meio do joelho, que se posiciona entre o fêmur e a tíbia, e a gente chama de menisco. São duas meias luas, parecia uma moedinha, porque a gente estava só vendo o lado anterior dela. Então, ela se posiciona dando estabilidade aqui a um osso quando se encontra com o outro. Ou também existe um terceiro tipo, que na verdade ele não fica dentro da articulação para ajudar nessa compressão, como se fosse um amortecedor entre um osso e outro, mas sim para aumentar a superfície de contato. Então aqui eu tenho a cabeça do fêmur se encaixando no acetábulo, que é essa porção aqui do quadril, do osso do quadril, onde a cabeça do fêmur se encaixa. Só que o acetábulo não é tão profundo para encaixar, para fechar de forma tão firme a cabeça do fêmur. Ele é como se fosse assim, mais ou menos dessa forma. E eu aumento um pouquinho a extensão dele com um tecido não tão rígido, mas que me garante mais adesão, usando então esse tecido fibrocartilaginoso. Isso é comum tanto no quadril, no encontro então da cabeça do fêmur com o acetábulo, como no ombro, no encontro então da cabeça do húmero com a cavidade glenoide, que seria o equivalente ao acetábulo. E essas são orlas ou lábios, é como se eu tivesse uma extensão de tecido fibrocartilagíneo. Só para a gente ver mais alguns exemplos, se eu fechar agora aquela articulação do joelho, eu vejo aqui por fora que está um pedaço do fêmur cortado, aqui é a tíbia, aqui um pedacinho da fíbula escondida. Eu vejo entre fêmur e fíbula um ligamento colateral fibular, entre fêmur e tíbia um ligamento colateral tibial. O que são esses ligamentos? São ligamentos extracapsulares, mas eles continuam ajudando a manter o fêmur unido aos ossos da perna. Então, são formas a gente manter ainda essas estruturas unidas. Outro elemento que a gente vê, que na verdade vai fazer parte da articulação, além do fêmur e da tíbia, é esse ossinho aqui, que é um osso que vocês devem ter visto na aula passada, que é um osso que se origina dentro de um ligamento. É um osso chamado osso sesamoide, e aqui no caso ele tem nome próprio, a patela. Patela é um osso especial, todo mundo tem patela, ou deveria ser todo mundo a ter, e ele é um osso extremamente importante porque ele ajuda durante a flexão, então, da coxa da perna e a extensão da perna, ele ajuda a dar a estabilidade a essa estrutura. Então, conforme eu faço movimentos, ele estabiliza, então, a perna que está sendo movimentada.
Se eu abrir, novamente, ó, aqui o pedacinho da patela, agora a cavidade, a superfície articular da patela, superfície articular da tíbia, aqui bem pequenininho, aqui do joelho do fêmur, porque ele foi então flexionado, então eu vejo bastante. Os ligamentos intracapsulares, ligamentos extracapsulares, aqui mantendo então essa estrutura toda unida. É óbvio que se eu abro um joelho, o líquido que está ali dentro vai escorrer, então eu não vejo mais o líquido. E aqui, ó, menisco medial, aqui a tíbia medial, menisco lateral. Então os meniscos, eles ficam como se fosse um coxim, dando esse suporte então à compressão. Se eu retirar mais tecido, eu vou ver de forma mais clara então os ligamentos cruzados anterior e posterior. Vou ver mais claramente aqui os ligamentos colaterais. É só para vocês terem uma ideia de como que se posicionam esses ligamentos. Se eu olhar agora num corte transversal, dividindo esse joelho, né, numa metade esquerda e direita, a gente consegue ver como se posicionam os meniscos. Então, o menisco lateral ou menisco medial, quando eles se colocam, eu faço um corte assim, eu vejo a parte mais anterior dele, próxima da patela, aí ele viria aqui para fora e teria de novo uma parte mais posterior dele. Então, vocês veem que ele também não permite que os ossos, o fêmur e a tíbia, se encostem completamente. Existem atletas, principalmente atletas que saltam, basquete, vôlei, que fazem um desgaste muito grande desses meniscos, rompem os meniscos e tem que fazer uma remoção. O menisco não regenera. E aí esse atleta vai viver o resto da vida dele sem menisco. Então, neste momento, ele está encostando um osso no outro. Agora ele tem que tomar muito cuidado, porque se ele desgastar a cartilagem e a lina, que não tem vascularização e não tem inervação, agora ele vai começar a sentir muita dor. Por quê? Porque diferente das articulações fibrosas, onde a gente não tem uma inervação propriamente dita, aqui a gente tem inervação na cápsula inteira. Então, conforme existe um processo degenerativo, eu posso ter acúmulo de líquido, inchaço, estiramento dessa cápsula, eu sinto dor, ou eu posso ter uma inflamação e a redução da produção de líquido sinovial, um osso encosta no outro, inflama mais, tem desgaste e eu sinto dor. Osso, e no osso a gente tem receptores para dor, então a gente pode ter dores bastante severas. Então aqui eu quero mostrar para vocês, esse aqui também é um exemplo daquele disco fibrocartilaginoso que a gente encontra dentro da articulação, que é muito importante para uma articulação onde se faz muita força, que é a articulação entre o osso temporal e o osso mandibular, a articulação temporomandibular. Então a gente tem esse coxinho aqui, que exatamente evita que a gente tenha um desgaste entre um osso e outro. E existem outros exemplos que depois a gente pode ver. Mas, de qualquer maneira, a ideia é que vocês entendam que as articulações sinoviais ou articulações do tipo de artrose sempre envolvem essa aproximação dos ossos, não necessariamente completamente unidos, eles não vão estar, com maior ou menor movimentação. Então, aqui, ó, os ossos do carpo, punho, né? Rádio e ulna, os ossos do carpo, os ossos do metacarpo. Então, os ossos da palma da mão, que são o metacarpo, os ossos do carpo, que são esses ossinhos aqui do nosso punho, e vocês vão ver que eles são como se fosse uma grande articulação sinovial. Então, a gente tem algumas características diferentes, mas a ideia é sempre a mesma, sempre aquelas estruturas básicas. Como eu comentei com vocês, existe inervação nas articulações, então tem um suprimento sanguíneo importante, um suprimento nervoso importante, a cápsula fibrosa e a própria membrana sinovial têm terminações nervosas,
a gente tem terminações nervosas para entender como nós estamos posicionados, como uma articulação está, se ela está flexionada, se ela está estendida, e também fibras para dor. Então, a gente tem, além da propriocepção, que depois vocês vão entender melhor, que é a percepção de como eu estou em relação ao espaço, existe também a presença de fibras para dor. Então, se a cápsula estiver muito distendida por uma inflamação, ou eu tiver um processo inflamatório por uma outra condição, eu vou sentir dor. Então, quando a gente tem uma sinovite, né, uma inflamação da membrana sinovial, a gente tem o edema, o estiramento da cápsula e dor. E aí se faz, às vezes, aquela punção na cápsula para remover o excesso de líquido. Ou, às vezes, a pessoa tem uma lesão, precisa fazer a entrada dentro daquela pequena cavidade para retirar, por exemplo, um menisco que foi rompido. Então, se faz uma artroscopia, se mantém inteira ou íntegra aquela cápsula, se fazem pequenos furinhos com câmeras e se procura ver exatamente onde é que está o defeito e corrigir esse defeito. Quando a lesão ou desgaste, né, por exemplo, numa osteoartrite ou numa situação de um acidente, por exemplo, impede a capacidade de reconstituir essa articulação de maneira funcional, o indivíduo pode fazer uma troca de articulação, colocar uma articulação sintética, e aí ela vai permitir que se prenda uma parte do osso ao outro, e aí nós vamos continuar tendo essa movimentação. No caso, o exemplo aqui é a prótese de joelho.